Olá, galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 13. Eu sou o professor Adriano, professor de ciência do oitavo ano de ensino fundamental. Essa videoaula tem como objetivo a correção das atividades passadas na aula anterior, página 339 e 342, e vou também iniciar o tema 6, saúde do sistema nervoso. Para facilitar a correção, pegue um livro na página 339. Página 339, primeira questão, de olho no tema. Diz assim: a ação das glândulas suprarrenais chama-se a ação de qual do sistema nervoso? Quais são os efeitos produzidos no organismo pelo hormônio adrenalina secretado por essa glândula? A ação das glândulas suprarrenais soma-se à ação do sistema nervoso periférico autônomo. Entre os efeitos, a adrenalina ativa os nervos do sistema nervoso periférico autônomo simpático, colocando o organismo em alerta e preparando-o para uma situação de perigo. Questão 2. Explique o que acontece com a produção de insulina e glucagon após uma refeição. Após uma refeição, com a ingestão dos alimentos, e, consequentemente, um aumento na concentração de glicose no sangue. Com isso, o pâncreas vai ser estimulado a liberar insulina, que aumenta o nível de absorção e utilização de glicose pelas células do corpo. Nesse momento, o nível de glucagon é baixo e só aumenta quando o nível de glicose no sangue diminui, que é para manter o equilíbrio. Ou seja, quando a quantidade de glicose no sangue está muito alta, o pâncreas secreta insulina. Quando a quantidade de glicose no sangue está muito baixa, o pâncreas reduz a secreção de insulina e aumenta a secreção de glucagon para manter a homeostase ou o equilíbrio. Página 342. Para facilitar, pegue o livro na página 342, questão 2. A questão 1 eu havia corrigido na aula anterior. Aqui está mostrando assim: observe as ilustrações e faça uma tabela indicando a glândula representada por cada número e os hormônios produzidos por ela. Aqui está mostrando as glândulas endócrinas no homem e na mulher. Elas estão numeradas de 1 a 6, sendo as que de número 1, 2, 3 e 4, elas é comum tanto ao homem quanto à mulher. A glândula 5 é o ovário e a glândula 6 é o testículo. O ovário é uma glândula feminina e os testículos são glândulas endócrinas masculinas. Baseado nessas informações, fazer uma tabela indicando o nome da glândula, o número que ela representa e o principal hormônio que ela produz. Eu fiz aqui a tabela. A glândula pâncreas, ela é representada aí no número 4, na imagem aí, número 4. Ela produz dois importantes hormônios, insulina e glucagon. A hipófise, indicada pelo número 1, ela produz dois importantes hormônios, o hormônio do crescimento chamado de somatotrofina e o hormônio antidiurético, ou TDAH. A glândula indicada pelo número 2 é a glândula tireoide, na base do pescoço. Ela produz três importantes hormônios: tiroxina, triiodotironina e a calcitonina, que além de auxiliar no metabolismo do cálcio e do fósforo, ela também regula o metabolismo e o crescimento. As glândulas suprarrenais está indicada pelo número 3, localizada aí acima dos rins. Ela produz um importante hormônio, a adrenalina, que é para estimular o organismo a enfrentar uma situação de perigo. A glândula de número 5 são os ovários. Eles produzem dois importantes hormônios, o estrógeno e a progesterona, os principais hormônios sexuais femininos. A glândula de número 6 é o testículo. Ele produz o principal hormônio sexual masculino, que é a testosterona, responsável pelas características sexuais secundárias no homem. Eu acho que ficou claro aí. Então, pâncreas 4, hipófise 1, tireoide 2,
suprarrenais 3, ovários 5 e testículos 6. E aí tá os principais hormônios que cada uma delas produzem. Vamos à questão 3. Ainda sobre o sistema endócrino, responda às questões a seguir. No organismo, onde as glândulas endócrinas lançam suas secreções. As secreções secretadas pelas glândulas endócrinas são lançadas ou na corrente sanguínea ou em fluidos corporais. Letra B. Qual é a glândula controlada pelo hipotálamo? Explique como ocorre esse controle. A glândula controlada pelo hipotálamo é a hipófise. A hipófise controla o hipotálamo e, aliás, o hipotálamo controla a hipófise e o hipotálamo ele vai receber as mensagens trazidas pelos nervos do corpo e vai secretar hormônios que atuam sobre a hipófise, regulando seu funcionamento. Tem muitos hormônios que são produzidos pelo hipotálamo e são armazenados na hipófise e depois a hipófise vai distribuir eles pelo organismo para fazer o controle. Então, como é que ficou? A hipófise é controlada pelo hipotálamo. O hipotálamo recebe mensagens trazidas pelo nervo do corpo e secreta hormônios que atuam sobre a hipófise, regulando o seu funcionamento. Quinta questão. A quarta questão eu havia corrigido na aula anterior. Leia o texto abaixo e a seguir responda às questões. O hormônio antidiurético equilibra os níveis de água e sais no corpo. Ele estimula a reabsorção de água pelos rins. Sua produção é controlada pela hipófise. O que acontece com a quantidade de água na urina se os níveis de hormônios antidiuréticos no sangue estiverem baixos e se estiverem altos? Pois bem, a urina fica com menos água quando os níveis de hormônio antidiurético no sangue estão altos e com mais água quando esses níveis estão baixos. Vamos à questão 6. A questão 6 diz assim: em um estudo, pesquisadores mediram o nível de glicose no sangue de 2 voluntários. As medições foram feitas a cada 30 minutos, logo depois que eles almoçaram. Os resultados estão na tabela a seguir. Aqui tem o voluntário A e o voluntário B. O voluntário A ele tinha nível de 70 mg de glicose às 13 horas, às 13h30, 90, às 14 horas, 110, às 14h30, 100, às 15 horas, 80, às 15h30, 70 e às 16 horas, 70. O voluntário B, ele tinha às 13 horas 150 miligramas de glicose por decilitro de sangue, às 13h30, 250, 14 horas 300, 14h30, 280, 15 horas 250, às 15h30, 220 e às 16 horas 200. Letra A. Use os dados da tabela para construir um gráfico de linhas com os níveis de glicose em cada voluntário. Está aí o gráfico. Em azul, o voluntário representa o voluntário A e em vermelho o voluntário B. Aqui está mostrando que às 13 horas estava 70, às 13h30 estava 90, às 14 horas estava 110, às 14h30 100, às 15 horas 80, 15h30 70 e 16 horas 70, manteve estável. Já o voluntário B, às 13 horas estava 150, às 13h30 250, às 14 horas chegou no pico aí, chegou a 300, às 14h30 280, às 15 250, às 15h30 220 e às 16 200. Tá aí o gráfico. Espero que vocês tenham conseguido fazer o gráficozinho direito. Vamos aí à letra B. Sabendo que os níveis adequados de glicose no sangue vão até 110 mg por decilitro de sangue, o que podemos inferir sobre a saúde dos voluntários? Justifique sua resposta.
Eu posso dizer que o voluntário B, ele apresenta taxas elevadas de glicose no sangue, o que pode ter diabetes. Isso pode ser um indicador que essa pessoa seja portadora da diabetes. O voluntário A está com o nível ideal de glicose no sangue, ou seja, a glicose no sangue dele no máximo chegou a 110, que é o ideal. Ela não passou a taxa considerada normal em nenhum momento. E depois se manteve estável em torno de 70 miligramas por decilitro de sangue. Então estava o ideal. Vamos aí para a letra C. Diversas doenças como o diabetes estão relacionadas aos hábitos de vida que podem ser desde a infância. Junte-se com seus colegas e pesquise sobre doenças relacionadas aos hábitos de vida. Depois faça um cartaz explicando essa relação e como é possível dificultar ou prevenir o aparecimento dessa doença. Não precisa fazer cartaz, simplesmente fazer a descrição. Então vamos aí. O diabetes tipo 2 e a osteoporose, que podem ser relacionados aos hábitos de vida. Outros possíveis respostas são a hipertensão arterial, que você pode controlar, câncer de pulmão, pessoas que têm hábito de fumar, podem desenvolver câncer de pulmão, problemas auditivos, pessoas que ouvem som muito alto, e cirrose hepática, ela ocorre em muitas pessoas que são alcoólatras. Tá aí as descrições de alguns problemas que podem ser prevenidos através de hábitos alimentares saudáveis. Por gentileza, pega o livro aí no tema 6, Saúde do Sistema Nervoso, página 340. Dentro do sistema nervoso, eu vou falar especificamente dos distúrbios neurológicos, das doenças degenerativas do sistema nervoso, de alguns transtornos mentais, que existem inúmeros transtornos mentais, vou falar de alguns, e algumas medidas que podem fazer a prevenção dos distúrbios neurológicos. A gente pode fazer a prevenção, fazer com que esses distúrbios não apareçam, ou então retardar o aparecimento deles. Lembrando que as doenças que afetam o sistema nervoso, elas são de causas variadas. A saúde do sistema nervoso. De que é que depende a saúde do sistema nervoso? Ela depende de vários fatores. A saúde do sistema nervoso, ela depende de fatores, entre eles eu posso destacar problemas hereditários. Tem muitos distúrbios neurológicos que eles têm a causa hereditária, ou seja, transferida dos pais para os filhos por meio dos genes. Problemas emocionais, eles podem levar a problemas nervosos. Alimentação adequada. Se você não fizer uma alimentação correta, por exemplo, alimentação com deficiência de vitamina do complexo B, ela pode levar a distúrbios neurológicos. O consumo de bebidas alcoólicas, porque o álcool ele vai matando e destruindo os neurônios, que são as células, as principais células do sistema nervoso. A questão do sono. Pessoas que dormem pouco ou têm problema de insônia, eles também afetam o funcionamento do sistema nervoso. Isso a longo prazo vai trazer várias consequências e vários distúrbios. E o uso de drogas. Tanto as drogas lícitas, como o cigarro e o álcool, e alguns medicamentos afetam a saúde do sistema nervoso, como as drogas ilícitas, entre elas a cocaína, a heroína, êxtase, a maconha, entre outros. Elas vão trazer distúrbios irreversíveis ao sistema nervoso central. Doenças degenerativas do sistema nervoso. O que são doenças degenerativas do sistema nervoso? São aquelas relacionadas à alteração do funcionamento de células, tecidos ou alguns órgãos. Ou seja, são todas aquelas que vai afetar a homeostase do sistema nervoso. Exemplos comuns de doença degenerativa. Aqui eu vou falar de dois casos em particular. A doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. A doença de Parkinson é uma condição degenerativa do sistema nervoso central que atinge 1% da população mundial acima dos 65 anos e aumenta com a idade, segundo a Organização Mundial de Saúde.
No Brasil, existe aí em torno de 200 mil pessoas com parkinsonismo, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de ser mais comum após 65 anos, estima-se que 4% dos parkinsonianos são diagnosticados antes dos 50 anos, ou seja, apesar dela atingir com maior frequência pessoas após os 65 anos, ela pode atingir pessoas mais jovens. Sintoma do Parkinson costumam ser surtos que sugerem gradualmente, podendo passar despercebidos por muito tempo e até serem considerados traços característicos do envelhecimento, o que acaba por dificultar o diagnóstico assertivo da doença, ou seja, o diagnóstico da doença, muitas vezes demora a ser feito porque tem sintomas que as pessoas apresentam e às vezes são descartadas ou não são investigadas. Muitas pessoas acreditam que o sintoma da doença de Parkinson se limita ao tremor, principalmente por ser uma característica marcante da doença. A pessoa perde o controle dos movimentos, ele fica tremendo sem controle. Porém, existem outras características sintomáticas importantes para uma primeira detectação da doença. Ou seja, só um especialista ele vai fazer o diagnóstico correto do Parkinson. Tratamento. Embora ainda não exista cura para a doença de Parkinson, com o uso de medicamentos e técnicas de reabilitação como fisioterapia, é possível controlar os sintomas e também retardar o seu progresso, porque é uma doença que ela é degenerativa, ela vai progredindo a cada dia. Com o uso de medicamentos, vai melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O uso de medicação pode controlar os sintomas por vários anos, ou seja, a pessoa pode passar vários anos assintomáticos. Porém, com o avanço da doença, esse sintoma fica mais forte e responde menos às drogas disponíveis, mesmo com dosagens maiores. Ou seja, como eu disse que é uma doença degenerativa, vai chegar um momento que mesmo que faça uso de medicamentos e com dosagens muito grandes, ela vai ficar fora de controle, até levar ao quadro de degeneração total que leva o paciente a óbito. Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer também é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Essa doença é conhecida como DA, doença de Alzheimer, é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometendo o progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A pessoa vai perder o controle cognitivo, ele vai perdendo gradativamente a memória e tem surtos neuropsiquiátricos, eles ficam muitas vezes eufóricos, às vezes eles vão esquecendo os parentes próximos, às vezes até o seu nome eles podem esquecer. E vai chegando a um caso, uma situação que a pessoa perde totalmente a memória, fica pior do que uma criança recém-nascida. Se referindo ao controle cognitivo da memória. O que causa o Alzheimer? Até o momento, a causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada, ou seja, em muitas famílias que há caso de Alzheimer, pode-se observar que dentre os familiares, muitos apresentam a doença, ou mais cedo ou mais tarde. Ou seja, ela tem uma causa hereditária. Só que não se sabe ainda o que é que realmente causa o Alzheimer. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, pessoas idosas, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência nessa população. Geralmente, o Alzheimer atinge pessoas idosas com idades entre 60 e 70 anos, mas pode ter casos que ela inicia antes dos 60 anos. Tem pessoas que ela aparece mais tardia, após aí os 70 anos. É uma doença grave, é uma doença
degenerativo, que vai fazendo com que a pessoa vai perdendo gradativamente o domínio cognitivo, a memória, e ela tem uma consequência terrível que leva o paciente a óbito. Sintomas do Alzheimer. Entre os sintomas de Alzheimer, eu fiz aqui uma lista. Falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes. Quando a pessoa fica toda hora repetindo a mesma coisa, perguntando a mesma coisa várias vezes, isso pode ser sintomas do Alzheimer. Dificuldade para acompanhar conservações ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver o problema, dificuldade para dirigir automóvel, encontrar caminhos conhecidos. Pessoas que sofrem de Alzheimer, eles esquecem até o próprio caminho da sua casa, eles podem se perder até na rua que moram. Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais. Ou seja, é uma doença terrível. E pior que afeta não só o paciente, mas também a família inteira que convive com eles. Transtornos mentais. O que são transtornos mentais? São alterações do sistema nervoso que afetam o comportamento e o controle do raciocínio. Existem diversos transtornos. Entre eles eu vou abordar transtorno compulsivo, a depressão e transtornos psicóticos, como por exemplo esquizofrenia. Os transtornos compulsivos são pessoas que têm compulsão descontrolada por alguma coisa. Tem pessoas que têm transtorno compulsivo para comer doces ou para se alimentar de forma exagerada, principalmente quando estão ansiosas. Tem pessoas que têm transtorno compulsivo para comprar, mesmo que ele não precise comprar alguma coisa, ele vai comprar compulsivamente sem controle e cada vez mais ele quer comprar mais. Isso aí são exemplos de transtornos compulsivos. Existem diversos transtornos compulsivos. Eu abordei aí por alimento e exagero em comprar. Tem pessoas que têm transtorno compulsivo que quando ele se relaciona com uma pessoa, ele quer compulsivamente conviver com aquela pessoa mesmo que ela não queira. É muito complicado. A depressão. A depressão é um transtorno mental que vai fazer com que a pessoa fique apática, sem ânimo, sem coragem para nada, ela não tem muita perspectiva, é uma doença grave. Se não for tratada e diagnosticada a tempo, e muitas vezes leva o paciente à debilidade e leva também a muitos casos de suicídio. Transtornos psicóticos. Transtorno psicótico é quando a pessoa ela perde a capacidade de ter um raciocínio lógico e também discernir o que é certo e o que é errado. Entre esses transtornos, eu falei aí de pessoas que são esquizofrênicos, também entre aí os psicopatas, serial killers. Essas pessoas elas têm a perca da razão, elas agem sem controle. Por isso que essas pessoas, elas, e muitas vezes, devem viver em manicômio, em tratamento ou internatos psiquiátricos, porque muitas vezes ela não pode conviver em sociedade. Prevenção dos distúrbios neurológicos. Aqui vai algumas dicas que ajudam a prevenir distúrbios neurológicos. Entre eles, manter uma alimentação saudável e equilibrada, praticar regularmente exercícios físicos e exercícios mentais. Existe uma série de exercícios mentais que ajudam a prevenir problemas degenerativos do sistema nervoso, como por exemplo a perda da memória. Existem diversas técnicas. Se vocês tiverem mais curiosidade, pode pesquisar sobre essas técnicas de controle e exercícios físicos mentais. Uma delas eu posso citar para vocês, que é a pessoa, quando ela vai deitar para dormir, ela fazer uma análise cronológica de tudo o que aconteceu durante o dia. Se ele fizer isso aí uma vez por semana, isso já melhora muito a memória. Outra dica é reservar um tempo para descanso, para lazer, para ficar com a família, com os amigos, porque
se a pessoa ficar isolada, não tiver tempo para lazer, descanso, ele vai ficar com esgotamento físico, o que pode levar a transtornos neurológicos. Outra coisa também que deve ser evitado, o consumo de álcool, que eu havia falado lá no início dessa aula, o tabagismo, que é o cigarro, e o uso de drogas, porque existem drogas que ela destrói os neurônios e as consequências são devastadoras e irreversíveis. Com isso, eu finalizei o tema, a saúde do sistema nervoso. Na próxima aula, eu irei trabalhar as atividades que eu vou passar para vocês, página 341 e 347. Vocês façam as atividades. Irei fazer a correção. Obrigado a todos pela atenção e até nossa próxima aula.